Louvado seja teu nome, Deus. Louvado seja teu nome, Senhor. Louvado seja o teu grande nome, Deus querido. Louvamos o teu nome, exaltamos a ti, te agradecemos pelo amor, pela graça, pelo carinho, Deus, pelo cuidado, pela preocupação que o Senhor tem para com as nossas vidas. O Senhor tem sido fiel, o Senhor tem sido maravilhoso, tuas misericórdias têm sido a causa de não sermos consumidos, e elas, Pai, se renovam a cada manhã. E nós estamos aqui reunidos neste lugar, primeiramente para adorar, para cultuar, para glorificar, para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor é e por tudo aquilo que o Senhor faz nas nossas vidas. Nós temos motivos para te engrandecer. Muito obrigado, Deus querido. Fale aos nossos corações, nos instrua a respeito da tua palavra, para que o teu nome nas nossas vidas seja sempre motivo de adoração. Pedimos isso, te agradecemos no nome que está acima de todo nome, no nome precioso de Jesus. Amém. 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 No livro de 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 21, diz assim: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 1 Coríntios 15, 21. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. No versículo 45, diz assim: assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Qual o celestial? Tais também são os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Vou ler novamente esse versículo. Qual o terreno? Tais também são os terrenos. Qual o celestial? Tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. No livro de Romanos, no capítulo 7, a Bíblia diz que nós trouxemos a imagem do terreno, do homem natural, do homem animal, do homem natural. Nós agora vamos trazer a imagem do homem espiritual. Então, se nós temos o primeiro homem, Adão, era alma vivente, e o segundo Adão, o último Adão, espírito vivificante. Aqui no capítulo 7 de Romanos, capítulo 7, versículo 11, diz assim: o pecado, essa é a imagem do homem, do terreno, do primeiro homem, porque o salário do pecado é a morte, né? Todos morreram. Ontem eu estava dando uma aula e eu estava falando sobre João, eu falei sobre João 8, 51, que quem guarda a minha palavra nunca verá morte, e que nós não morremos mais, porque se alguém está em Cristo é uma nova criatura. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, que deu o Filho dele, o unigênito, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então nós nascemos de novo, e a Bíblia fala lá no livro de Hebreus capítulo 9, 27, diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso o juízo. Uma vez nós já morremos, porque o salário do pecado é a morte, todos pecaram, todos destituídos estão da glória de Deus. E aí no versículo 11 do capítulo 7 diz assim: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Significa que eu morri. O pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, o mandamento é justo e bom. Logo tornou-se o bom em morte de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que eu faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Essa é a imagem do homem terreno, do homem animal, o homem sem Deus. Essa é a natureza. Paulo está dando aqui
o currículo mostrando o homem sem Deus, isso, o pecado tomou ocasião, matou, eu morri, eu estou morto. Agora nessa natureza carnal acontece isso, porque o que eu faço eu não aprovo, pois o que eu quero isso eu não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Isso é o homem que diz assim, eu não quero fazer isso e faz, eu não quero pecar e peca, eu não quero ir por esse caminho e vou, eu não quero mexer aqui e mexo, eu não quero fazer assim e faço, não quero pensar assim e penso, não quero agir assim e ajo. Isso é a natureza, é a imagem do homem terreno que nós antes nos éramos. Nós estamos falando, no momento aqui, a espirituais, alguém que já passou da morte para a vida, passou do inferno para o céu, já mudou de vida. E aí ele diz assim no versículo 18, o versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o que está escrito aí? Mas o pecado que habita em mim, o pecado. Então o pecado é interessante que tem um versículo em João capítulo 1, versículo 29, que João Batista diz assim, eis o Cordeiro de Deus, ele tirou o pecado do mundo? Tirou, da minha vida, tirou, ele veio e tirou. Eu sei que o pecado que habita em mim, mas ele tirou o pecado. Porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e Deus não habita em templos sujos, né? Ele limpa, ele entra no templo, ele tira e entra a presença de Deus na nossa vida que muda. Aí ele diz assim mais, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, onde que habita o mal? É no espírito ou na carne? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Por isso que aqui em Romanos 8, 9 diz assim, portanto os que estão na carne não pode agradar a Deus. O versículo 6, a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do espírito é vida e paz. Então a imagem do homem terreno, a imagem do primeiro homem, a imagem do natural é esta imagem. Eu sei que na minha carne, eu sei que em mim o que eu faço eu não quero, o que eu faço, se eu faço o que não quero, eu não faço eu, mas o pecado que habita, eu acho essa lei em mim que querendo fazer o bem, o mal está comigo. O mal está comigo. Mas Jesus veio para tirar o pecado. A Bíblia diz que por aquilo que ele sofreu, nós fomos sarados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então o castigo, qual é o castigo? A alma que pecar morre. Isso é um castigo, isso é lei. A lei fala, a lei é boa. Você não quer errar? Anda no caminho. Errou? Paga o preço. Então, ele diz assim, o versículo 22, porque segundo o homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Nós temos duas naturezas. Ontem eu ainda falei sobre isso, corpo, alma e espírito. E a parte espiritual nossa é a parte que busca Deus, dá a Deus o que é de Deus. Tem uma parte em mim que precisa Deus, falta. Se o homem não tem Deus na vida dele, o espírito dele está morto, ele não tem comunhão, ele tem vontade, mas ele não nasceu de novo, ele está morto em delitos e pecados. É uma natureza totalmente, cara, quando ele aceita Jesus, é uma balança, ele tem uma luta. A Bíblia, em Gálatas, fala que a carne luta contra o espírito, e o espírito contra a carne, cobiça, um opõe-se ao outro para que não faça o que quer. Mas a pergunta é, eu sou um homem carnal ou um homem espiritual? Você é um homem carnal ou espiritual? Espiritual. Então nós temos, se vivemos em espírito, vamos também andar em espírito. Porque eu sei que na minha carne não habita bem algum. Quando fala bem algum, nenhum. A Bíblia fala que nós somos como imundo, a Bíblia fala que não há um justo sequer, a Bíblia fala que todos pecados, a Bíblia fala que ninguém pode endireitar aquilo que Deus fez de torto, porque isso é lei. Aí Romanos 8, versículo 2 diz assim, a lei do Espírito de vida me livrou da lei do pecado e da morte. Por quê? Porque no versículo 24, Paulo diz assim, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem que eu sou, quem é que vai livrar eu desta morte? Porque o salário do pecado não tem como livrar, porque ele está condenado, há uma maldição, por tua causa, Adão, por tua desobediência, toda a tua natureza, toda a tua descendência será maldita. Ele amaldiçoou a raça humana. Então nós trazemos um problema, que é a nossa natureza carnal, que por causa do pecado morremos, e morreu, perdeu comunhão com Deus, e é preciso agora nascer de novo. E quando ele nasce, diz aqui no versículo 2, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porque miserável homem que sou, quem me livrará esse corpo da morte? Quem é que vai livrar? Paulo ele dá um currículo aqui do homem carnal. Eu sou assim, sem Deus a minha vida é assim. Eu sei que na minha carne não habita bem algum. Eu sei que o pecado tomando ocasião pelo mandamento me enganou e por ele me matou. E eu estou morto em delitos e pecados. E agora? Miserável homem que sou, quem livrará esse corpo da morte? Dou graças a Deus, versículo 25. Dou graças a Deus por Jesus Cristo.
Por isso que Jesus, ele veio na terra, o que ele veio fazer? Buscar, salvar aquilo que se havia perdido. Jesus veio na terra com a missão de salvar a humanidade. Ele deu a vida dele por nós. A Bíblia diz que ele deu a vida dele por nós. Ele morreu a nossa morte e deu para nós a vida. Eis que te dou vida e vida abundante. Louvado seja Deus. Então nós temos, nunca esqueça, quando a gente diz assim, a imagem do natural é essa. Não há um justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busca Deus, não há ninguém que pratica a justiça, não há um justo sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, e o salário desse pecado é a morte. Então a natureza humana, ela não tem relacionamento, ela não tem comunhão, ela não tem intimidade. Essa é o retrato, é a imagem que Paulo fala lá no livro de Coríntios, é a imagem do terreno. O homem natural, o homem terreno, é isso. E ele está condenado, não tem como. Por isso que a gente diz assim, o que falta na vida do homem? Deus. O que ele precisa de Deus? O que ele precisa? Da presença de Deus. Ele precisa, é o que ele fala para Nicodemos: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você tem necessidade, você nasceu. Mas como eu vou nascer sendo velho? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Não, o que é nascido da carne, o que nasceu de pai e mãe, já nasceu. Agora importa-vos nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, agora você tem que nascer do Espírito. Louvado seja Deus. Na minha versão, aqui no verso 22, diz assim: no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. Quer dizer, todo ser humano é assim, né? Não ama a Deus. Lá no fundo ele gosta de Deus, mas não consegue. Não consegue, isso. O homem por natureza, ele tem uma essência do Criador. Ele foi feito para isso, para ser um cultuador, para adorar. Por isso que em qualquer religião ou qualquer lugar as pessoas buscam Deus de muitas formas, porque há um sentimento dentro dele disso. Só que ele não entende que para isso ele precisa nascer. Isso. Então a imagem do natural é essa. Aí ele diz assim: dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, assim que eu mesmo com entendimento eu sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Aí ele continua dizendo: portanto, agora, já nesse momento, nenhuma condenação, presta atenção, não tem condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então nós temos que fazer, por isso que a Bíblia diz assim: examine-se, pois, quando a gente vai tomar ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma e beba. E diz mais: por causa de vós há fracos, doentes e os que dormem, por causa que as pessoas estão na carne e querem fazer as coisas. A gente sempre tem que fazer uma autoanálise. Eu sou um homem carnal, homem espiritual. Quando erro, e erramos, porque nós temos uma natureza que nos sempre impulsiona para o mal, eu tenho que me confessar a Deus, eu tenho que pedir perdão, todo dia eu tenho que falar: Deus, tem misericórdia, muda a minha vida, muda a minha natureza, muda o meu pensamento, muda as minhas atitudes, porque nós erramos. Tem gente que fala assim: não, eu sou assim, o crente, muita gente fala: não, eu sou assim mesmo. Não, em nome de Jesus você não é assim, você tem que mudar, porque você agora é uma nova criatura, você tem que mudar de vida. Você pode ter sido a pior criatura, porque isso é natural, essa é a imagem do terreno. Agora vamos trazer a imagem do celestial, né? É o que fala aqui, voltando lá no livro de 1 Coríntios. Eu acho esse texto de 1 Coríntios muito significativo para nós entendermos a nossa natureza, porque o crente, a Bíblia diz que ele nos ressuscitou e nos colocou nas regiões celestiais para nos mostrar nos séculos vindouros, ou seja, daqui para diante, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco. Ele nos colocou já nas regiões celestiais. Então nós, nascidos de novo, agora nós vamos trazer a imagem do espiritual, do celestial. Diz aqui, o versículo 49, do capítulo 15 de 1 Coríntios: assim como trouxemos a imagem do terreno, trouxe a imagem do terreno, traremos agora também a imagem do celestial. Como é que agora eu tenho que ser agora em Cristo uma nova criatura? Eu fui assim, mas não sou mais assim, né? A Bíblia diz que aquele que furtava não furte mais, né? Aquele que mentia não minta mais. Então a gente tem que mudar, radicalmente, tem que mudar. Eu tenho que sair dessa condição. Por isso que a Bíblia diz assim: se alguém se andar na luz, eu tenho que andar na luz como ele na luz está. Tem um versículo que fala: se alguém me serve, siga-me, onde eu estiver. Onde eu estiver, ali estará o meu servo. Eu tenho que estar onde Deus está. E muitas vezes Deus não está onde eu estou. Porque se eu estou fazendo coisa errada, Deus diz: vai sozinho, eu não vou não. Porque Deus não tem comunhão com o pecado. Então eu tenho que pensar: agora vamos trazer a imagem
do celestial. Olha o que diz aqui no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 29. Romanos capítulo 8, no verso 29. Diz assim, versículo 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem como? Conforme a imagem do seu Filho. Para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que também predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esse também justificou, e aos que justificou, a esse também glorificou. Lindo, não? Então nós somos glorificados, porque nós somos, eu sempre digo que eu creio na predestinação. Qual a predestinação? Que todos morrem em Adão, e todos serão vivificados em Cristo. Todo mundo morre, não há ninguém que não morra, e todos podem ser, mas para ser tem que aceitar o plano de Deus, né? A Bíblia diz assim, quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim, aquele que crê será salvo, quem não crê já está condenado. Então nós que entendemos, que aceitamos o plano de Deus, nós entendemos que o plano de Deus, Deus não tem prazer na morte do ímpio, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. Então ele nos predestinou para nós sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus diz assim, aprendei de mim. Então nós temos agora o Espírito de Deus na nossa vida, que nos ensina a ter uma vida gloriosa. No livro de 1 João, estou correndo por causa do tempo, tá? Versículo 31 ele fala, o que diremos por diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que diremos dessas coisas? O que diremos a respeito disso? 1 João capítulo 3, versículo 2. 1 João 3, 2. Amados, agora somos filhos de Deus. Amados, agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como também ele é puro. Qualquer que tenha essa esperança, purifique-se a si mesmo, como ele é puro. Eu tenho que entender, eu sou um homem espiritual e pronto. Você tem que pensar nisso e tem que pôr isso no coração. Eu sou um homem espiritual e pronto. Eu vou viver, porque agora eu estou trazendo para o mundo a imagem do celestial. Que em Cristo, como é que eu mostro para o mundo que Deus existe? Pela minha vida, meu comportamento, as minhas atitudes, a minha fala, o meu pensar, o meu agir, o meu adorar, o meu cultuar, o meu falar das coisas de Deus. Que a boca fala, que está cheio o coração. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13, 1 Pedro 1,13. Portanto, cingindo os lombos do teu entendimento, sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. A graça que foi oferecida para nós na revelação de Jesus. A graça é a imagem. Eu estou vendo, agora eu estou trazendo a imagem do ser o primeiro homem, Adão, alma vivente. Segundo homem, Adão, o último homem, espírito vivificante. Assim não é o primeiro carnal, mas o segundo espiritual. Trouxemos a imagem do terreno, estamos trazendo a imagem do celestial, porque isso foi revelado para nós. E diz aqui no versículo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia onde? Na vossa ignorância. Antes nós éramos ignorantes, por isso que a gente enfiava os pés pelas mãos. O melhor aqui não prestava. O melhor aqui enfiou os pés pelas mãos, não é verdade? O melhor aqui morreu. Significa, todos pecados, todos carecem. Agora, foi revelado para nós e trazendo. E diz aqui no 15, mas como é santo, aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Essa é a imagem do celestial. Nós somos santos, nós somos transformados, nós somos regenerados, nós somos novas criaturas, e agora nós trazemos a imagem do celestial. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele tira o pecado daqui, porque o mundo está em pecado, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto, o mundo está em pecado. Jesus veio para tirar o pecado da minha vida. Louvado seja Deus. O castigo que me traz a paz estava sobre ele. Por aquilo que ele sofreu, eu fui sarado. Louvado seja Deus. Amém? Fecha os olhinhos, vamos orar. Obrigado, Deus querido, por esta manhã. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo ensino. Obrigado, Deus querido, por aquilo que o Senhor nos revela, por aquilo que o Senhor nos dá, por aquilo que o Senhor
Senhor nos ensina. Deus, agora o Senhor nos ressuscitou, o Senhor nos colocou nas regiões celestiais, ó Deus, para ensinar, ó Deus amado, ó Deus em séculos vindouros, as abundantes riquezas da sua graça, Deus amado. A Ti toda a glória, toda a honra e todo o louvor, que cada dia o Senhor nos instrua nesta verdade, Deus amado, porque o Senhor nos deu do Teu Espírito, ó Deus amado, nós recebemos o Espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba Pai. Oh Deus, somos novas vidas agora, queremos trazer esta imagem do celestial, queremos, Deus amado, ter um comportamento exemplar, queremos, Deus, lutar contra a nossa natureza carnal, que muitas vezes nos impede de fazermos as coisas, ó Deus amado, de acordo com a Tua palavra. Por isso, Deus, venha operar, venha nos ensinar, venha nos corrigir, venha nos moldar, venha nos lapidar, venha trabalhar no nosso íntimo, no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito. Opera tremendamente com poder e glória.